noite. Inês, eu prefiro esse amigo irmão aí, viu? O doutor não dá muito certo, não. A gente fica muito doutorado, né? Então eu vou preferir esse amigo irmão mesmo que com certeza vai nos dar é, essa, essa proximidade, né? Que nós estamos todos juntos numa batalha só, nessa encarnação. Então esse tema é um tema que eu já li algumas coisas, já estudei na faculdade esse tema. A gente atende pessoas com essa temática da ansiedade, tanto na fitoterapia quanto na terapia. E é um tema que perpassa pela filosofia, pela psicologia, pela doutrina espírita. E na atualidade o que eu vejo é uma necessidade da gente conversar e entender o que a ansiedade faz, principalmente no momento de pandemia, de inseguranças, de incertezas de futuro, e que justamente nos traz essa reflexão, né? Mas quando você pensa em ansiedade, você também deve pensar que em todos os momentos da nossa existência, lógico que nós nunca vivemos uma pandemia atingindo patamares tão altos, né, de mortes, e se você tem aí, para cada morte, você tem 3 a 4 pessoas diretamente sofrendo a consequência dessa morte, né? No mínimo 3 a 4, segundo as pesquisas, a última seriam 4 pessoas. Então, se você tem aí 300 mil, mais de 300 mil pessoas mortas, você tem 1.200 pessoas diretamente, isso eu estou pondo um número assim razoável, diretamente atingida por isso, sofrendo por essa situação, né? E isso gera estresse, gera medo, gera angústia, gera pavor de todos os sentidos. Então você tem todo esse panorama, né, espiritual, físico e emocional nosso, de todos nós, né? Porque cada um está vivendo a sua ansiedade, vivendo o seu processo de um jeito. Então eu trouxe aqui, lógico que é uma palestra só, esse tema ainda mais assim, mais estudado, mais aprimorado, ele demanda algumas horas de estudo sobre ele, até mais, né? Mas nós fizemos aqui um apanhado para que as pessoas pelo menos saibam o que é ansiedade, de onde que vem a ansiedade, os sintomas que a gente tem sintomas físicos, tem sintomas psíquicos, cognitivos, tem sintomas comportamentais, como nós vamos ver, tá? Então eu trouxe primeiro o que é ansiedade. É um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. Então, quando eu penso que eu possa ficar doente, que eu posso morrer, ou com minha mãe que está hospitalizada, ou com meu irmão, isso me gera uma ansiedade. Essa ansiedade gerada nesse sentido é uma ansiedade dita normal, não é uma ansiedade patológica. Nós vamos ver a diferença disso. Então, eu trouxe também a palavra ansiedade, que tem origem no latim ansietas, que significa angústia, ansios, perturbado, pouca vontade, e de anguere, que é apertar, sufocar. Então, quando eu estou passando por uma crise de ansiedade, eu sinto realmente um aperto, eu sinto uma angústia muito grande, porque é uma imaginação que o meu pensamento
a minha emoção toma proporções, e ela tem muito a base, como base o medo, que é uma emoção básica nossa. Então eu fico nesse processo. E essa tradução, eu trouxe também do grego, porque aí as duas vão falar quase a mesma coisa, com um pouquinho de diferença. Do ponto de vista etimológico, etimológico é que vem da origem da palavra, da história da palavra. A palavra ansiedade deriva do grego ansien, que significa estrangular, sufocar, oprimir, remetendo à experiência subjetiva característica da ansiedade. Ou seja, eu tenho um pensamento, eu tenho uma criação aqui que algo de mal pode acontecer, mas não é concreto, não é uma coisa que eu possa falar, olha, eu estou ansiosa porque eu vou viajar, né? Ou eu estou ansiosa porque eu vou passar por essa situação, por um escuro aqui, eu vou passar por uma prova, por um teste. Não é essa ansiedade, que essa ansiedade eu sei o que eu vou passar. A ansiedade em si, você não sabe o que você vai passar, você supõe e cria. Então a imaginação criativa é muito grande. E ela tem um componente que chama-se, Rolomei traz para nós, que é a questão da expectativa. A expectativa é um presente ausente. É como se eu estivesse vivendo aquilo, mas que não é aqui. Está ausente, mas na minha cabeça está aqui. Então eu gero uma expectativa de algo que possa acontecer. E aí eu crio aquilo dentro de mim e me traz toda essa angústia. Tá? Então vamos lá, vamos caminhar. Ansiedade no dicionário de psicologia, que aí a gente já vai abordar uma parte maior, é um estado de humor caracterizado por apreensão e sintomas somáticos de tensão, em que o indivíduo antecipa um iminente perigo, catástrofe ou infortúnio. A futura ameaça pode ser real ou imaginária. Então, por exemplo, se eu peguei Covid e comecei a passar mal, falta de ar, tal, eu fui internado, fui entubado. Bom, aí a minha esposa, por exemplo, pode gerar aquela ansiedade que é o medo de eu morrer, que é um medo real, uma ameaça real de morte. Se eu não me protejo, se eu saio na rua sem máscara, se eu aglomero e sei que eu vou em casas de pessoas que têm companheiros ali com Covid, ou que possivelmente possa estar, ou que não possa estar, mas eu me exponho a isso. Quando eu me exponho a essa situação, então aí eu estou provocando uma situação que não tem nada a ver com isso que nós estamos falando aqui. Porque aí eu estou provocando a situação por N situações, como diz Joana de Ângeles, por indiferença à minha vida, à vida do outro. Eu não tenho essa consciência da minha vida, o que representa a minha vida, ou estou passando por algumas perdas, angústias e medos, ou algumas ansiedades, alguns processos, que eu não estou nem aí com a minha vida. Então eu estou num processo suicida. E aí eu posso fazer todas essas coisas, pegar Covid, passar para os outros, enfim. Então, olha, finaliza aqui para nós no dicionário de psicologia. Pode ser uma situação identificável ou um medo mais vago do desconhecido. Então é uma coisa que você não conhece às vezes, né? E aí é muito importante para a gente entender a ansiedade dentro da doutrina espírita, puxando aí para o entendimento do Cristo, para o conhecimento doutrinário, o quanto muitas vezes eu trouxe alguns elementos de outras encarnações que produzem em mim esse estado de angústia, de não saber medo de que eu vou ter, de que eu tenho, eu imagino, eu crio aquilo. Isso está relacionado muitas vezes com situações que eu vivi em outras encarnações. Mas existe uma história da ansiedade que eu quero trazer para os irmãos. A ansiedade em seu estado normal é muito saudável, é saudável para o indivíduo, pois ela impulsiona para realizar projetos, para prosperar e planejar o futuro.
Então eu fico ansioso aqui para iniciar a palestra. Essa é uma ansiedade que me deixa alerta, que me deixa disposto a falar para vocês. Isso é uma ansiedade boa, saudável. Agora, se eu já começo sudorese, e já começo a transpirar, taquicardia, e já começo nem ter raciocínio, eu não consigo entender esse raciocínio, eu não consigo colocar minhas ideias em ordem, o meu comportamento começa a me dar tonteira física, e eu posso ter várias reações físicas, porque o meu cortisol aumenta, minha adrenalina aumenta, meu raciocínio fica conturbado, aí já passa a ter uma característica patológica, tá? Então essa normal é muito importante. Olha o que ele colocou aqui para nós, ó. A ansiedade levou nossos antepassados a buscar abrigos contra os predadores, a se unir e se prevenir contra os inimigos externos e a antecipar a procura por fontes alternativas de alimento. Olha, se eu tenho uma ansiedade, eu saio na rua, vou lá no mercado, compro minhas coisas, me protejo e tenho essa ansiedade de defesa. É uma ansiedade natural. Agora, se eu não consigo nem entrar no mercado, se eu não consigo nem sair de casa de tamanho pânico, aí possivelmente você está caminhando para uma ansiedade patológica. Ok? Essa é a diferença para a gente entender. Quais os sintomas fisiológicos? Eu disse alguns aqui, ó. Frequência cardíaca. Nós atendemos pessoas que tinham pressão alta, mas que não tinha componente fisiológico, nem hereditário, nenhum componente que mostrasse aquela pressão alta. Vinha de uma ansiedade. Quando você conversa com a pessoa, você pergunta: o que você está sentindo? Taquicardia, é pressão alta, é a minha frequência respiratória, né? O fígado libera mais glicose, então você tem mais energia, você fica mais ligado. Redistribuição sanguínea, visão turva, tem gente que não consegue enxergar direito, fica aquela visão dupla. Dilatação das pupilas, aumento do número de linfócitos na corrente sanguínea, células de defesa, liberação de adrenalina, que eu já falei, o estresse, que é o cortisol, liberação do cortisol pela glândula suprarrenal. Esses são os efeitos físicos. E Joana de Ângeles, no livro Homem Integral, vem explicar isso para nós. Ao extrapolar para os distúrbios respiratórios, o colapso periférico, a sudorese, a perturbação gástrica, a insônia, o clima de ansiedade tornam-se um estado patológico a caminho da somatização física, em graves danos para a saúde e para a vida. Então Joana vem chamar a atenção, se você tem esses episódios recorrentes desse tipo de ansiedade, você precisa buscar um profissional, você precisa buscar ajuda. Nós vamos ver ajuda no campo profissional, no campo espiritual, nos dois, tá bom? Nós vamos ver tudo isso. E tem sintomas cognitivos? Tem. O que é cognição? Pensamento, memória. Olha, medo de perder o controle, de ser incapaz de enfrentar alguma coisa. Esse é um pico de ansiedade. Ela te paralisa, você tem tanto medo de perder o controle que você não vai. Medo de ferimento físico ou morte. Medo de ficar louco. De avaliação negativa dos outros. O que os outros vão pensar se me ver assim, né? Eu estava lendo uma história de uma americana que ela tinha fobia por altura, né? Tinha fobia e já era um transtorno, o transtorno de pânico por fobia, que a fobia é um dos processos adoecidos dessa ansiedade exacerbada, passando desses limites do natural, do normal, e ela chegava até o oitavo, nono andar de um prédio. Se passasse do 10º, ela começava a imaginar que ela ia cair e ela caminhava para saltar da janela, que ela queria sair dali de qualquer maneira. Então chega ao ponto de essa cognição, ela perdeu o senso de vida e de morte. É uma ansiedade exacerbada, é uma ansiedade que passa dos limites. Ou então, pensamentos, imagens, lembranças aterrorizantes também passam pelo processo cognitivo nosso.
Estreitamento atencional, o que que é isso? É uma hipervigilância. Você fica ligado a qualquer coisa e você tem aquele foco. Você não consegue abrir os olhos, olhar para os lados, relaxar, ver as coisas como um todo. Você fica hipervigilante. A memória fica deficiente, como eu já falei. Dificuldade de raciocínio, perda de objetos, procrastinação. Você não consegue fazer as coisas em casa. Você está sempre procrastinando. E a ansiedade também leva a pessoa a comer mais, em alguns casos, e outras a não comer nada. Tem pessoas que no pico de ansiedade ela não consegue comer. E outras comem absurdamente até ficarem obesas. Tá? Isso são sintomas cognitivos, da nossa cognição. Sintomas afetivos. Nervoso, tensão, excitação, fica assustado, temeroso, em estado de aterrorizado, irritável, irrequieto, impaciente, intolerante, frustrado. Então, isso são sintomas afetivos que nós demonstramos ao longo da nossa vivência. A pessoa fala, não, mas você está tão nervoso, tão irritado, o que que é? Ah, não sei o que que é. Eu sei que tem alguma coisa, vai acontecer alguma coisa, tem alguma coisa acontecendo. Isso é ansiedade. Então, se você está assim, vamos buscar entender como fazer isso. No meu comportamento, há também mudanças? Eu mudo o comportamento? Mudo. Olha, evitação de sinais e situações de ameaça, esquiva e fuga constante. Ela se esquiva de situações que ela não conhece, que ela acha que vai perder o controle. Como essa companheira que não subia até o 10º andar. Depois, com o tratamento, ela subiu até o 14º e foi, que é uma americana, foi até o 40º andar, onde ela conseguiu almoçar, que é um restaurante muito chique lá, e olhando a ilha de Manhattan. Ela conseguiu fazer isso porque ela foi fazendo um tratamento, porque é um tratamento psicológico, um tratamento que acompanha esse indivíduo. Então, no comportamento, inquietação, agitação, movimentos rítmicos, congelamento ou imobilidade. A pessoa fica paralisada. Quando ela está com ansiedade, ela paralisa. Ela não consegue falar. Isso é comportamental da ansiedade, tá? Isso aqui eu trouxe para a gente entender um pouco sobre a questão da ansiedade. O que tem aumentado a ansiedade? Por exemplo, isso aqui. Celular. Você está estudando ou você está fazendo alguma coisa e toda hora você tem que ir lá, ficar olhando mensagem. Toda hora você tem que ir no Facebook, tem que estar rodando o Instagram. Isso é ansiedade. Você não consegue ficar numa coisa só. Você está fazendo uma comida, mas você está caçando alguma coisa. Eu tenho que ver, eu tenho que assistir, eu tenho que estar ouvindo alguma coisa, senão eu não consigo. Não consegue ficar sozinho consigo mesmo. Entende? Isso também é sintomas de ansiedade. Então o que tem aumentado? Essa questão da internet, das redes sociais e os aplicativos diversos. Aumenta muito. Outras coisas, terremotos, pandemias, como nós estamos vivendo, as enchentes, que nós vivemos no Brasil ainda muito enchentes, ainda vivemos enchentes no final do ano, no norte, hoje no sul, ontem no sul nós tivemos enchentes. Então, desastres ambientais como Brumadinho, tudo isso vai movimentando isso. Eu achei interessante uma fala de um psicólogo essa semana, que ele parou de assistir televisão. Não, nem era um psicólogo, gente, é o Andrei Moreira. Ele falou que ele estava ficando tão ansioso com tanta notícia de morte, de coisa, e de adoecimento, e vacina aqui, faz aqui, toma aquilo, um fala uma coisa, outro fala outra. E ele falou, nossa, parou de assistir os jornais, as televisões, por enquanto. Não que você não se informe, é importante se informar, mas se isso está te produzindo ansiedade, produzindo medo, angústia, inquietação, nervosismo, estresse, então diminua. Porque entendeu-se culturalmente, essa é uma fala de uma filósofa que eu ouvi essa semana. Ela diz, entende-se que se você está estressado e está produzindo muito, então você está numa cultura normal, que é a cultura do estresse, é a cultura de ter um monte de aplicativo e um monte de, como que chama aqui, grupos no WhatsApp. Essa cultura está ficando normal.
E a gente tem aí 10, 20, 30, 40, tem gente que tem 50 grupos. Não consegue ligar para uma pessoa, mas tem 50 grupos. E fica olhando os grupos o tempo todo. Isso gera mais estresse, gente, mais ansiedade. Então busque uma coisa mais leve. Ouça uma música, vai ler um livro, vai fazer alguma coisa manual. Eu vejo minha esposa, ela faz muito crochê, né? O crochê que você está ali naquela tensão. Essa tensão aqui, ó, essa tensão de ouvir uma música, fechar os olhos, a tensão de ler um livro, um bom livro, hoje um romance espírita, tem tantos romances espíritas bons, né? Mas eu tenho que estar ouvindo, eu tenho que estar falando, eu tenho que estar mexendo, eu tenho que estar aqui, eu tenho que estar no celular. Então, calma, para. Porque um dos fatores que é um grande remédio contra a ansiedade, como dizia Platão, até peguei essa fala de Platão para nós, Platão dizia, a cada coisa no seu lugar. Aqui e agora, segundo a Gestalt terapia. Aqui e agora. Oi, Luciana. Então, aqui e agora, esteja aqui e agora. Mindfulness, que é a atenção plena, que hoje fala muito nisso, que é você voltar a sua atenção para o que você está fazendo. Isso são antídotos, remédios contra a ansiedade. Porque se você começa a fazer uma coisa e já mexendo com outra, você vai estar sempre com o pensamento acelerado. Isso, esse companheiro aqui escreveu esse livro, o Augusto Cury, Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século. Esse é um livro interessante para aqueles que têm ansiedade ler, porque que ele vai falar da síndrome do pensamento acelerado, que é isso que eu estou comentando com vocês. A pessoa não consegue ficar, né? Eu vou ler uma frase, eu já estou lendo a frase e já olhando aqui embaixo, ou olhando lá em cima, eu já estou olhando do lado, eu nem terminei a frase. Eu estou assistindo uma palestra aqui, já pensando um monte de coisa que eu tenho que fazer. Você nem absorveu, você nem entendeu o que você está ouvindo. Então isso é grave nos dias de hoje para o nosso entendimento. Outra coisa, tem uma gênese, uma psicogênese. A gênese é origem psíquica da... Olá, Maria. Tem uma origem psíquica da ansiedade? A Joana de Anjos, no livro Conflitos Existenciais, trouxe para nós. Qual a psicogênese da ansiedade? Ela diz, na problemática dos conflitos humanos surge o recalcamento. Eu vou explicar isso que é uma fala, o recalque é uma fala de Freud. Segundo Freud, resultaria da ansiedade intensa, de um estado emocional muito semelhante ao medo. Ele diz, segundo ele, o medo da criança de perder o afeto dos pais leva à ansiedade, que a induz a atitudes de inquietação e agressividade. Veja o que Joana de Anjos, pegando uma fala de Freud, Sigmund Freud, que é o pai da psicanálise, não é o pai da psicologia não, o pai da psicanálise, muitos confundem. Então, Freud já disse para nós, a criança vai alimentando aquele medo de perder, ou então já teve uma perda de um pai, ou de uma mãe, ou de um irmão, quando pequena, então ela já traz aquele trauma, e tudo que ela vai viver agora, ela tem medo de perder aqueles afetos, então ela recalca aquilo, ela não fala sobre aquilo, ela não expõe aquilo, a pessoa não expõe seu medo, né? Quantos foram rejeitados, teve processo de rejeição na gravidez? Na gravidez, o espírito sente isso e é aquela criança que é sempre agressiva, inquieta, ou num outro polo, muito depressiva, muito calada. Isso teve influências nessa formação psíquica, que é a psicogênese, na influência na formação psicológica dessa criatura. E aí, hoje, pode ser inquietação, pode ser agressividade. É uma pessoa que fala demais, ou às vezes fala de menos. Depende do padrão psicológico, introspecto ou extrovertido, introvertido ou extrovertido, tá? Sensação de parede se fechando, como na TV, pode ser devido ao pico extremo da ansiedade? Sim,
Gisele, pode sim, porque é aquilo que nós falamos, sua atenção fica igual um funil, né? Porque veja um funil, você tem um monte de problema aqui dentro, mas na hora de passar, tem que passar um de cada vez. Se a sua mente não organizar isso aqui como um funil, vai querer passar tudo, não vai. Um tem que ir na frente. Um sempre vai na frente do funil e vai descer primeiro. Então, essa atenção que é bifurcada, que é tipo afunilada, é o que você sente, é uma sensação de que está fechando. É só uma sensação de angústia que está dentro desse sistema que você trouxe, tá? Outra coisa que Joana de Ângeles traz para nós no Homem Integral. Ela diz assim, ó, são válidas para esse momento de ansiedade, de insatisfação, de tormento, as lições do Cristo sobre o amor ao próximo, a solidariedade fraternal, a compaixão, ao lado da oração, geradoras de energias de otimismo e de fé, propiciadora de equilíbrio e paz, para uma vida realmente feliz. Aí eu vou pegar essa vírgula aqui. Mas tem gente que ouve assim, Reno, mas eu já ouvi isso aí tanto, já ouvi falar demais isso nas casas espíritas, já ouvi de psicólogos, já ouvi de pessoas falando, mas não sei, parece que isso não funciona. Como que é isso? É porque você não está fazendo a coisa certa, direito. Você vai falar de amor ao próximo, de solidariedade fraternal, de prece, você já vai fazer a prece. Você já está fazendo a prece pensando no que você já vai receber. Você já está fazendo a prece com outros pensamentos, com um monte de situações na sua cabeça. Não vai dar certo. Você pensa assim, não, eu tenho fé, mas qualquer coisa que acontece, qualquer palavra ou qualquer situação que vem, que você se sente ameaçada, essa fé já foi embora. Então não sedimenta, porque você não permite que entre em você essa situação, essa paz, essa vida feliz. Augusto, boa noite, seja bem-vindo. Então, ela diz, ó, que baste ao homem conforme se apresente, sem as disputas conflitantes do passado, nem a acomodação coletivista do presente. Eu não vou ficar acomodado aqui, nem ficar vivendo o passado. Eu preciso ter uma realidade. E aí Rollo May, que é um grande escritor existencialista, psicólogo existencialista americano, nasceu na cidade de Ohio, ele diz uma coisa muito importante. Para nós que vivemos nesses conflitos de ansiedade, nós precisamos desenvolver um nível de consciência. Ser consciente e estar consciente. Se você não tiver consciência do que você é, do que você está aqui, de como você está vivendo aqui, se você não tiver consciência do lugar, do local, do ambiente, onde você vive, do seu ambiente psíquico, o que vem nos seus pensamentos a todo momento, se você não tiver essa consciência, você vai ser tomado por comportamentos, por ideias cognitivas e pensamentos automáticos, aí caminhando para uma outra abordagem da psicologia, que tomam o seu pensamento. Porque eu digo sempre, já falei isso em outras palestras, pensamento você não controla, pensar sim. Veio o pensamento, o que eu vou fazer daquele pensamento é o pensar. Aí sim, o pensar eu posso. Seja bem-vindo, Gabriel. O pensar eu posso. Eu posso equilibrar essas emoções de medo, eu posso trazer isso aqui para uma racionalização, para um entendimento, para uma compreensão, para uma consciência de estar e de ficar no aqui e agora. Esse é um exercício, gente, que nós temos que fazer o tempo todo, porque nós estamos vivendo momentos de desafios muito grandes nesse campo. Hoje eu estava falando com um colega que teve Covid e ele teve que ficar afastado da família. Então é quinta-feira que ele vai voltar, né, às suas atividades. Então ele ficou sozinho em um apartamento e a família ficou em outro. Então ele foi sozinho e ficou sozinho. Ele me disse o quanto foi bom ficar sozinho. O quantas reflexões, quantos pensamentos, quantas sensações, quantas coisas de mim que eu
Não conhecia. Não dava tempo para eu viver. Então, esse estar consciente, muitas vezes, é ficar aqui. É ficar nesse momento. E Jesus já disse isso para a gente. Jesus, em Mateus 6,34, disse o que para nós? Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Nós estamos num planeta que é hospital, sítio malsão, planeta de prova e expiação, onde o mal predomina, onde quando você não está no hospital, você está num cárcere, né? Você está num planeta desse, você acha, na sua ilusão, que é um planeta que todos os dias são serenos, breves, como um plano superior, como um plano de felicidade, como um plano sublime. Não. Aqui todo dia tem embates, mas a cada dia vale o seu próprio mal. Nesse sentido é entender como que eu estou vivendo esse dia. Porque o mal é um reflexo de nós mesmos. Quando a gente fala isso, que o espelho, né, a técnica do espelho, olha para o espelho. Veja quem realmente está sentindo. Quantas palavras, quantas expectativas, quantas decepções eu mesmo criei para mim. Só que a gente, nessa transferência de falar que a culpa é do outro, que o outro falou mal de mim, que o outro pensa assim de mim, que o outro falou aquilo, e isso me tocou, o medo que eu tenho de não ser aceito, o medo de não ser reconhecido, o medo de não estar presente. É esse medo de não estar presente que está no fundo aí da ansiedade. Porque estar presente para você, muitas vezes, boa noite, Wander, estar presente para você, muitas vezes, é estar com você sozinho. Ai, mas ficar sozinho. Nossa, outra cultura que nós temos. Ficar sozinho é solidão. Não é solidão. Ficar sozinho com você é uma bênção. Eu tenho aprendido isso com essa pandemia. O quanto a gente se olha, o quanto que a gente sente, o quanto que a gente não tem que ficar esperando dos outros trazer alguma coisa para nós. Você tem que fazer por você, você tem que pensar por você. Gente, liberdade, quando fala livre-arbítrio, liberdade já causa angústia. Porque liberdade gera responsabilidade, já gera angústia. Escolher gera angústia. Então nós estamos vivendo nesse processo onde tudo isso gera conflito, gera ansiedade. E o que eu vou fazer com isso? Estar aqui e agora, respiração, pensamentos bons, atitudes boas, boas leituras, o conhecimento nos liberta, entendimento, compreensão da situação, valorar o que você está vivendo, dar valor. Então, Joana traz para nós isso, essas aflições. Nós vamos ler no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, sobre as aflições, né? As causas atuais das aflições. Nós somos os artífices do nosso próprio futuro. E onde tem futuro, gente? Eu pergunto sempre, cadê o futuro? O futuro é agora. Eu não sei se amanhã eu estou vivo. Nem vocês vão saber. Quantos estavam vivos ontem já não estão mais? Né? Então, são centenas, milhares. Então eu preciso olhar para o meu processo. E Joana de Ângeles vem trazer uma contribuição muito grande nesse entendimento à luz da doutrina espírita. As aflições defluentes das ansiedades podem ser erradicadas. Olha o nome que ela usou: erradicar, eliminar. Então, como ela diz, portanto, graças aos cuidados especializados, adicionados à aplicação da bioenergia. Então nós vamos terminar aqui essa palestra e vamos ter uma bioenergia, um passe à distância. Então você vai receber uma energia
mas fique quieto, senta para receber, aquiete-se, viva esse momento feliz, de gratidão a Deus, de gratidão à espiritualidade, por estar nos ajudando a se acalmar. Então ela diz, a bioenergia por meio dos passos, da água fluidificada. Então coloca um copo de água aí, para você fluidificar como um medicamento espiritual para você. Isso é vida. E ela diz que restaura o campo vibratório e revitalizam as células. Então a água fluidificada e o passe revitaliza as nossas células, restaura o nosso campo vibracional, nossa energia, nossos pensamentos. Outro sim, o hábito da oração e o cultivo dos pensamentos dignificadores são o coroamento do processo curativo para o encontro da saúde e da paz. Então eu gosto de uma fala do Solange Ayrton, que era meu professor. Ele dizia assim, quem cura primeiro é Deus e depois é a própria criatura. Você pode dar remédios, você pode fazer terapia, você pode buscar recursos, mas quem vai te curar em verdade é você. Com Deus, né? Com a ajuda de Deus, mas é você. É você que vai se curar. É você que vai proporcionar a você os meios desse equilíbrio biopsíquico, né? e espiritual. É você. Tudo está dentro de nós, gente. Como diz Jung, a verdade mora dentro do homem. O homem e a humanidade. E nós temos essa verdade dentro de nós, porque nós somos seres divinos encarnados. Somos seres espirituais passando por uma experiência carnal. E aí a gente fica com essa loucura, com esse medo de morrer, esse apego exagerado, exacerbado no físico. Aí qualquer dorzinha de cabeça, qualquer espirro é Covid. Qualquer tontorinha é Covid. Então, lógico que a gente tem que olhar, tem que buscar atendimento. Mas calma, faça isso com serenidade. Faça isso com essa verdade que a doutrina espírita nos traz. Ela diz mais ainda, nós estamos passando um período de angústia, de ansiedade, em face da dificuldade de identificação de metas e de compromissos. Necessita de assistência psicanalítica ou psicológica a fim de diluir a ansiedade e os conflitos gerados, conforme a psicogênese em que se apoiam. Então, se foi uma criança, se foi uma questão do afeto, se foi um recalque por uma rejeição, se foi um processo físico, não importa, gente. Não importa se foi de vida passada, ou se foi na criação, na formação do feto, ou se foi no nascimento, não importa se foi nessas três situações passadas. O importante é você olhar para a sua dor, para o seu conflito hoje. Hoje, é aqui. Se ele está aqui ainda, é porque eu preciso olhar para ele agora, aqui e agora. Não adianta eu ficar, mas foi um recalque, não, mas foi da vida passada, isso não vai ter cura, não, mas foi porque minha mãe, foi porque meu pai, foi porque meu irmão, foi porque isso. Gente, isso não resolve. Se libertar desses sentimentos ansiosos não é tarefa fácil, mas é possível. Porque quando eu falo que não dou conta, não consigo, você não está se permitindo fazer. A companheira escreveu, é que não é fácil mesmo, mas é um exercício constante. E ela diz mais, a ansiedade é, na conjuntura social da atualidade, um grave fator de perturbação e de desequilíbrio, que merece cuidados especiais, observação profunda e terapia especializada. Educar, portanto, a mente e o sentimento constitui dever inicial para a superação de qualquer mecanismo estressante. Então eu preciso educar minha mente. Então veio o pensamento. É uma tarefa, gente. Isso está dentro do nosso contexto evolutivo. Você está vivendo uma ansiedade, está vivendo um trauma, está vivendo um transtorno de ansiedade, um transtorno de pânico, ou uma fobia, ou uma agorafobia, seja qual for dessas classificações, ou um trauma, um estresse pós-traumático, ou um toque, um transtorno obsessivo compulsivo, ou esse transtorno
de arrumação simétrico, seja qual for, olha para isso. Você precisa mudar o que está aqui dentro e o que está aqui, mente e sentimento. Como que faz isso? Com remédio ansiolítico? Não. Você pode até tomar remédio ansiolítico. Você pode ir no terapeuta, no psicólogo, fazer terapia. Mas se você não viver isso aqui dentro, de forma positiva, de forma objetiva, de forma a vigiar, como diz Jesus, orar e vigiar, você vai continuar no processo. Porque você não educou a mente. Você não educou o sentimento. Você ainda está trazendo esse sentimento a todo tempo. Como é que você vai ficar livre disso? Ela diz, gera perturbação e desequilíbrio. A gente fala muito em doutrina espírita e já atendemos quantos espíritos que aumentava o processo de ansiedade no encarnado. Porque está tudo aberto o campo aqui. O campo mental e o seu campo de sentimento está todo atrapalhado. Então, obviamente, tudo que vier vai ser igual imã. Tudo que falar de você vai encaixar, vai te deixar perturbado, conflitado, vai te deixar em desequilíbrio. Então, olhar para você e esse exercício do aqui e agora, da atenção plena, fazendo as coisas com mais calma, com mais serenidade. Respira. Quando começar a ficar agitada, para. Olha para você. Por que você está agitado? Por que eu estou agitado? Sabe? Isso é fundamental. E eu trouxe aqui do livro Pão Nosso, do nosso querido Emmanuel, para a gente já caminhando para o final. Eu disse que tem muito material, mas a gente tem aí o tempo de vocês e eu agradeço já a atenção de todos. Como eu disse aqui, é só um olhar. O tema é um olhar sobre a ansiedade nessa pandemia. E ele diz, justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança. Então eu quero paz, eu quero serenidade, eu quero calma na vida, eu preciso buscar com perseverança. Perseverar é todo dia, é todo momento. Lembrando que é um dia de cada vez, um momento de cada vez. Disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Eu preciso fazer uma sintonia, uma conexão diferente. Se a minha conexão é medo, pânico, eu vou estar nessa energia envolto nesse processo. E ele finaliza, não ouvides, não esqueça, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Com ansiedade, com esse desequilíbrio, não dá para fazer coisa certa. Não dá para a gente acertar, né? A gente vai estar sempre caindo, sempre em desequilíbrio, sempre fazendo coisa, como diz os antigos, passando os pés pelas mãos, o carro adiante dos bois, porque é tão ansioso que quer estar lá na frente antes de dar um passo. Então ele diz aqui, finalizando para nós, Emmanuel também no livro Pão Nosso, na página 30. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Qual que é a receita de Pedro em 5,7? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então fica aí para nós essa fé em Jesus, na espiritualidade. Mas eu preciso sintonizar, eu preciso parar para receber esse passe agora, para receber essa água que vai ser fluidificada. A gente vai tomar uma água já ansiosa, vai comer com ansiedade, vai fazer as coisas tudo correndo. Para onde a gente quer ir com isso? Que equilíbrio que nós vamos conseguir com isso? Que estado de paz nós vamos conseguir com isso? Onde nós vamos ter sossego? Onde nós vamos ter paz de alma com essa turbulência, esse exagero que me vem muito, essa correria, esse exagero em fazer as coisas, em estar sempre fazendo, sempre com muita coisa?
Não, porque eu tenho que fazer, porque eu sou um devedor, que eu devo muito para a lei. Por favor, pare com isso. Isso é um disfarce, é uma máscara muito grande que você põe no seu rosto. E eu já pus muito essa máscara no meu rosto, que hoje eu tiro ela todo o tempo que eu vejo. Para com isso. Deus é amor, Deus é bondade, é misericórdia. Faça o que dá conta no seu tempo, com serenidade, faça bem feito. Tá? Vai fazer uma comida, faça bem feito, faz em paz. Ali é o momento. Vai comer, ali é o momento de comer. A gente está com tanto tempo agora e não acha tempo, porque acumula tanto, né? Vai para o banheiro, tem que levar o celular, porque não pode ficar sem o celular. Vai para a cozinha, tem que estar pondo alguma coisa. Calma, gente, calma. É o que Emmanuel colocou. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, vamos pensar nisso, vamos refletir sobre tudo isso, né? Luizinho chegou aí. Luiz, seja bem-vindo, Luizinho, meu amigo. Então vamos fazer agora a nossa prece. Feche os olhos, relaxe, põe os pés no chão, sinta o chão, sinta onde você está. Isso é um movimento de menos ansiedade. Você pode fazer uma respiração boa, vou ensinar para vocês uma respiração legal. Você pode fazer 4 respirações, ou uma respiração profunda, inspire profundamente e conte até 4. E ao soltar, você vai soltar contando até 6 devagar, como se tivesse uma vela acesa em sua frente e que você não pode apagar essa vela. Esse é um exercício espancioso muito bom. Você vai fazer isso para você relaxar, para receber o passe. Outro exercício maravilhoso que essa americana colocou no livro dela, que é Jeremy Ross. Esse livro maravilhoso que ela escreveu sobre fobias. Então ela diz que quando você está no pico da sua ansiedade, você começar a contar de 100 para trás. 100, 99, 98, 97 e fixa na contagem. Quando você tiver, geralmente quando ela fala que quando você está nos 50%, aquela ansiedade já passou. Então veja que são exercícios simples que você pode fazer junto com você. Agora, momento da prece. Então vamos envolver os nossos pensamentos para finalizar essa palestra com serenidade, com muita paz, com muita calma, serenando os pensamentos, aqui e agora. Você está aqui, é o seu momento. Feche os olhos. Querido Mestre Jesus, vós sois para nós o amor, a paz, o equilíbrio, a saúde, a harmonia. Traga a cada um de nós que estamos aqui unidos essa sua paz, que é de paciência, que é de serenidade, que é de fé, que é de concórdia, que é de consciência do aqui e agora. Esse antídoto contra esse mal que é a ansiedade. Dá-nos, Senhor, a paz interior, o equilíbrio mental e espiritual que tanto necessitamos. Coloque dentro de nós, Senhor, essa lucidez de entendermos se estamos aqui vivos em nossos lares. Quantos outros irmãos nossos estão nos hospitais, entubados, como dissemos no início, enlutados, em dor e sofrimento. Leve essa mesma paz que agora sentimos em nossa mente e em nosso coração. Nessas águas, a fluidificação é um medicamento necessário para todos que assim forem fazer uso. Gratidão, Jesus. Gratidão, amigos espirituais, por esses ensinamentos tão maravilhosos da noite de hoje.
Muito obrigado. Muito obrigado aos ouvidos e à atenção de todos. Graças a Deus.